Hola amigos, hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, solo un recadito en relación a la lección 6 porque hemos hablado ya sobre la lección 6, incluso la semana pasada he enviado a ustedes un vídeo hablando sobre los heterosemânticos, os falsos cognatos, né, os falsos amigos, uma série de vocabulário, exercícios e tal, e aí não é como não houve interação, pensei em falar mais uma vez sobre isso. Então, essa lição, elige bem, elige sano, né? Escolhe bem, escolhe saudavelmente, né? Então, todos os meios de comunicação, os meios midiáticos falam, né, sobre viver saudável, as formas saudáveis de viver, os bons hábitos, os hábitos que contribuem com o melhoramento da saúde, com a longevidade e tal. Tudo isso é muito discutido e isso perpassa pela alimentação, né? Os exercícios, a alimentação, o que é que você come, o que você deixa de comer. Então, nós fizemos uma reflexão aqui semana passada, no último vídeo, sobre exatamente como influenciam, como, né, os meios de comunicação influenciam, se influenciam de maneira positiva ou negativa, ou de que forma podem influenciar, tá certo? A medida é que assim, a nossa vida requer mudanças, né? Sempre requer mudança em relação aos hábitos alimentares, ou alimentícios, alimentários, como se diz no espanhol, né? Então, muito se discute, a gente tem visto, mas aí a lição também traz um vocabulário vasto sobre isso e faz menção, traz à tona, ressalta algumas questões muito peculiares de alguns países, né? O assunto é espanhol, então países de língua hispânica, hábitos alimentares nesses países. É lógico que há uma diversidade muito grande, tão grande quanto a diversidade linguística e idiomática, né? Também há essa diversidade em relação à forma de alimentar-se, aos hábitos alimentícios, os costumes das pessoas, como é que elas se alimentam. Então, traz um apanhado, né? Vem com o primeiro texto aqui na página 68, texto para responder, falando sobre os hábitos de cozinhar, falando sobre especialmente Michael Pollan, né? E aí vem na página 70 falando mais alguma coisa sobre isso que merece a leitura. Tem um pequeno exercício para você, né, colocar uma numeraçãozinha, né, no exercício 9, tá certo? Bom, na página 71 tem um exercício que é a partir de uma pista, né? Acho que no livro no positivo é que vocês podem ver, talvez vocês acessem, provavelmente vocês acessem a partir do positivo do livro lá no site do positivo, tá certo? Né? Pista 12 tem dizendo aqui, ranking los más, los menos, los más, los menos. E aí apresentamos uma série de cifras que reflejam, né, el modo en que la obesidad está pisando fuerte na América Latina e el mundo. Falando sobre obesidade, então tem exemplo de alguns países aqui, por exemplo, México, como é no México e tal, né, no Chile, na Argentina, no Brasil, na Colômbia, e aí é para colocar verdadeiro ou falso de acordo com isso, tá certo? É um exercício aqui na página 71, um exercício interessante, né? Bom, na página 72 vem trazendo para chupar-se los dedos, e aí vem falando sobre alimentos. A gente comentou isso no vídeo primeiro, né? Vem falando sobre tipos de alimentos, tá certo? Tipos de alimentos, aí tem exemplo aqui de alimentos mexicanos, no restaurante mexicano, o que você pede num lugar ou no outro, num restaurante oriental, essas diferenças que ocorrem, tá certo? Página 73 tem a ver com esse texto aqui. Que se presenta nos textos? Aparecem duas colunas cujos títulos são in e out. Você sabe o que é isso no inglês? A que se referem? In e out. Tá? Então, tem referência da comida mexicana e referência da comida oriental. Você deve pedir, o que é interessante pedir ou o que não. Como, né, o que deve pedir ou não. Né? Espero que vocês deem uma lida
tá certo? Aí tem vários exercícios aqui, vem até outra página. Aí vem os heterossemânticos, que foi aquilo que nós comentamos semana passada, um vocabulário importante, que faz muita diferença na língua espanhola. Os heterossemânticos, os falsos cognatos, né? Há uma riqueza muito grande nesse idioma de falsos cognatos, palavras que se diferenciam do português semanticamente, os significados, são palavras que se parecem com o português, mas têm um significado diferente. Vocês já devem ter visto sobre isso, né? Na página lá, no finalzinho, tem uma lista de heterossemânticos, na página 27 do livro de atividades, lá na unidade 6, uma lista de... Né? Então, são exercícios que trazem um leque de informação enorme. Tudo isso serve para consolidar o processo de formação de vocês em relação à língua estrangeira, em relação ao uso do espanhol. E não somente isso, mas também prepará-los, de certa forma, prepará-los quanto ao uso do idioma, né, quanto ao conhecimento do idioma, para interagir com o mundo, né, interagir com o universo hispânico, o mundo hispânico, tá certo? Página 78, ainda no livro aqui nessa lição, falando sobre grau em ciência e tecnologia de los alimentos. A gente sabe que tem cursos específicos, além do curso de gastronomia, hoje há cursos específicos na área de tecnologia de alimentos, né? Na área de produção de alimentos. Então, existem cursos direcionados, né? Conhecimentos direcionados a essa área, a produção de alimentos, a tecnologias no uso da produção de alimentos. E aí, o conhecimento é muito importante, o conhecimento dos costumes, dos hábitos, né? Além de toda a discussão, dessa reflexão que faz essa lição em relação aos hábitos alimentares, aos hábitos alimentícios, né? Nossos hábitos e daqueles que nos cercam, da sociedade na qual vivemos, das sociedades que conhecemos, como por exemplo essa, referindo-se a essas sociedades sobre as quais a gente estuda, né, a partir desse contato com o espanhol, que não é só a linguagem, mas é também os costumes de um povo. Então tudo isso é muito importante. Espero que vocês façam essas leituras e todo conhecimento, tá? Todo conhecimento é muito importante, é muito bem-vindo. O pouco que vocês lerem ou que fizerem já vai somar-se a tudo que vocês já sabem. Então, gente, olha, tem um texto aqui finalizando, né, na página 78 e página 79, é um texto de vestibular falando sobre isso, né, porque os hábitos alimentícios, eles influenciam também no desarrollo de algunos problemas de salud, consecuencias, formación, desarrollo de enfermedades en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo. Então, inclusive, é relacionado à obesidade também. Tem a obesidade, mas tem outras coisas também, não é só a obesidade, né? A obesidade é um aspecto, né? A obesidade mórbida que traz uma série de problemas, pode trazer uma série de problemas aí. Então, mas não é só isso. Então, os hábitos alimentícios, ou alimentares, como se diz no espanhol, esses hábitos estão totalmente relacionados com a qualidade de vida que nós temos, né? Com fatores de doenças, ou de saúde ou de doenças, né? Então, vamos adiante, tá certo? Obrigado pela atenção. Não deixem de ler e de fazer esse exercício e enviar isso no privado mesmo. Envie no privado, eu vou anotar, porque isso vai servir como participação de vocês nos momentos avaliativos. Então, muchísimas gracias a todos por la atención. Les quiero mucho. Chaucito, chaucito, chaucito.